Estamos iniciando mais um episódio do Boca Amarela Podcast e hoje nós temos um episódio muito especial. Mas antes de iniciar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Antônio Lima, sou diretor da Associação Comercial de Jardinópolis e ao meu lado hoje, novamente, Max Teoro, que é o vice-presidente da associação. Max, seja bem-vindo. Um prazer estar aqui ouvindo histórias inspiradoras, desafiantes, soluções, né? E com certeza vai contribuir com a história de todos. Legal. Então vamos lá que eu já vou apresentar o nosso convidado de hoje. Mas antes, se você quer aparecer para Jardinópolis, é só você entrar em contato. Se você ver aqui em cima, aparece os patrocinadores dos nossos episódios. E esse episódio só é possível graças aos nossos patrocinadores. Então, entre em contato e seja um dos apoiadores e patrocinadores. E hoje o episódio é do Sonho à Marca Nacional. A história da Montreal Produtos para a Piscina. E hoje eu tenho o prazer de receber ele, que é engenheiro agrônomo formado pela Exalc da USP, Ricardo Rodrigues. Ele que é presidente da Montreal Produtos de Piscina, que foi fundada em 96. Olha quanto tempo de empresa que nós temos. Seja muito bem-vindo, Ricardo. É um prazer tê-lo aqui. O prazer é nosso estar com vocês aqui nesse bate-papo, contar um pouquinho da nossa história, né? E que de alguma forma possa ser inspiradora, né? Porque eu sou um fã do empreendedorismo, eu entendo que o empreendedorismo move a sociedade, move as pessoas. Boa. E os empreendedores precisam ser valorizados, os empreendedores precisam ser entendidos, ter as suas causas ouvidas, porque a nossa função nada mais é do que fazer a máquina rodar. E a máquina precisa rodar. O nosso país precisa de máquinas rodando, seja na indústria, seja no comércio, seja na agricultura, porque é isso que traz o pão e o leite para as pessoas, o arroz e o feijão, é isso que dá vida e é isso que a gente mais precisa. É um prazer, viu, pessoal? Muito bom. Muito bom, Ele prazer. repetiu muito o que eu falo, mas ele falou mais bonito, né? Sim. Ricardo, eu falo que o empreendedorismo é uma ferramenta de transformação social, Com né? certeza. Sim, transforma vidas de quem trabalha, o comércio local, as pessoas que são formadas ali, de repente abre sua empresa, Sim. ou segue sua vida. Eu falo que é uma transformação. Com certeza. Muito E nós obrigado. precisamos disso. A sociedade moderna é fundada nisso, no Sim, empreendedorismo, né? É isso que a gente precisa entender. Nós não somos vilões. Não, nós somos promotores e a gente o que quer é o bem social, é o bem das pessoas que estão conosco, é isso que a gente quer propagar. Tudo que nós temos no mundo hoje é graças a empreendedores. Com certeza. Tudo. Desde o dispositivo que você está assistindo esse podcast, a internet que propicia isso, a energia elétrica, o alimento que chega à sua mesa, são todos de empreendedores, de pessoas que acreditam na evolução do mundo, não só do país ou da nossa região, sim do mundo. Né? Somos inventores, empreendedores que construímos a realidade do mundo. E o mundo só é melhor graças a pessoas que empreendem. Exatamente. Muito bom. Ao contrário daquelas novelas que a gente assiste, que o patrão era o ruim, né? Não era. Era quem era próspero que abusava, né? Então a gente está aqui para ouvir e entender que esses empresários não são bicho-papão, Não existe né? mais, né? A gente trabalha muito, né? A Não gente cabe mais trabalha no mercado. muito. Falar que não existe é até uma fantasia. Pode até ser que exista, mas é num número tão diminuto que a estatística... Enfim... Sim. Não, e assim, é difícil, né, hoje um perfil desse, né, de um mandatário muito. Que malemar cumprimenta as pessoas que estão não tem como. Trabalhando com ele. Eu acho que isso já não cabe mais, né, o mundo mudou e a gente precisa acompanhar essas mudanças. Ô, Ricardo, então antes de perguntar da Montreal, eu vou perguntar do Ricardo. Qual que é o estilo de empreendedor do Ricardo? O estilo de líder do Ricardo? Então, o Ricardo, ele é muito dado, ele é muito amigo, ele é muito de saber ouvir. Outro dia, uma visita, né? Falou, você sabe o nome dos seus colaboradores? Eu tento saber da maioria, porque acho que é importante isso, né? Você precisa das pessoas, mas não como uma simples número. Uma pessoa que está ali, que pode te trazer soluções que você não está vendo. Pode te trazer soluções para os problemas que você tem no dia a dia que você não está vendo. Então, quanto melhor for essa interação, muito melhor será a convivência e muito melhor os resultados vão aparecer. As empresas são feitas de pessoas, né? E você compra uma máquina, você compra um insumo, você compra um computador,
mas uma pessoa diferenciada faz toda a mudança na tua empresa, né? E isso que a gente precisa, é isso que o Ricardo tenta ser. Essa pessoa que sabe ouvir, sabe falar, às vezes não é fácil, né? Tomar decisões, a gente fica ali bem no tiro de alvo, né? Na linha de tiro, mas é isso que eu tento ser. Saber ouvir, saber escutar, saber falar, saber respeitar, porque a gente está lidando com pessoas e, no meu ver, as pessoas são mais importantes em qualquer empresa. E já que o Max começou por esse ponto e você trouxe, quanto de liberdade você dá para aquele funcionário que é mais do que o funcionário, que tem visão empreendedora, que mergulha dentro do negócio e olha e fala, cara, esse processo aqui daria para ser assim ou assado? Que limiar difícil, né? Que ponto difícil, que divisor de águas. Vai muito do dia a dia, vai muito de você saber escutar, saber entender e pedir aí, né, inspiração para que a decisão seja tomada corretamente. Eu gosto muito de escutar e Jardinópolis, já dando alguns spoilers, né? Trouxe isso muito e eu sou muito feliz de ter mudado para lá, já que a empresa já... Adiantando um pouquinho, era em Ribeirão e fomos para Jardinópolis. Eu encontrei gente muito boa em Jardinópolis. E diziam, né? Puxa, Jardinópolis, de novo, né? Mão de obra difícil e tal. Não foi isso que a gente viu. A gente viu pessoas colaborativas, pessoas simples, mas pessoas que querem estar ali para ajudar. E eu acho que isso é muito bom, né? Talvez a gente está voltando para as raízes, né? Das raízes de onde nós saímos, das pessoas curtindo assim o seu ambiente familiar, a sua vizinhança, um ajudando o outro. Muito bacana, né? Outro dia alguém perguntou, olha, posso trazer alguém parente e tal? Olha, normalmente a gente não contrata parente e tal, mas nossa, a gente trouxe, que bacana que é isso, não é? Que bacana você saber que as pessoas estão interligadas, as pessoas não são ilhas, não são separadas. Então, é isso, saber ouvir, saber discernir e tomar a decisão certa. Muitas vezes não é fácil, mas é isso que a gente tenta fazer. Legal, legal. E agora da Montreal. Como que iniciou e o que te motivou a entrar nesse segmento? Esse segmento, eu por formação sou engenheiro agrônomo, trabalhei 10 anos em usina de açúcar, fui muito feliz, mas chegou um tempo em que o emprego estava um pouco escasso e não tinha muito o que fazer e surgiu a oportunidade de trabalhar num grupo que tinha produto para piscina, tinha toda a parte de piscina. E eu que gosto muito de química, sabe? Logo me apaixonei e falei, não, vamos dar sequência nesse sonho. E aí, por consequências do destino, acabei ficando sozinho e lá vão 30 anos. E é assim que surgiu o Ricardo empresário, sem saber muito aonde começar, por onde começar. Mas começamos lá, eu mais um funcionário, mais outra funcionária, e começamos bem pequenininhos, produzindo, vendendo, entregando, recebendo, fazendo de tudo como toda pequena empresa começa, né? Com bastante luta, com bastante incógnitas, não sabendo bem o que ia pela frente. Mas a gente foi com fé e as coisas foram acontecendo. E me diga uma coisa, antes de iniciar, então você graduou em engenharia, você trabalhava na área a qual você era agrícola, graduado, e de repente você se deparou com uma oportunidade de empreender devido a algo que aconteceu no seu trabalho. Sim. Antes, vamos retornar. O menino Ricardo está lá fazendo a engenharia dele. Em algum momento você pensou em ser empreendedor, em ter uma empresa? Ou você já tinha muito esquadrinhado, muito desenhado? Eu vou entrar em uma indústria, vou fazer... Usina, vou fazer carreira lá na usina. Qual que era a usina? Nossa, eu trabalhei aqui em Santa Rosa de Viterbo, na usina Malha. E depois fui trabalhar num grupo lá no Mato Grosso, em Jaciara. Fui longe, o Mato Grosso maravilhoso, encantadora. Mato Grosso é apaixonante. Quem vai, por isso que é a nossa frente agrícola. Né? Enfim, a veia do agrônomo ainda corre, ainda pulsa. Mas eu nunca sonhei isso, nunca sonhei. Uau. Uma coisa que eu sempre fiz é acordar cedo, levantar e estudar. Isso meus pais me ensinaram, né? Acorda cedo, vai fazer o seu serviço, vai fazer o que lhe cabe. E eu sempre fiz isso com gosto, sem discutir muito. Eu lembro da minha mãe chamando a gente para acordar, ela só estralava o dedo, acorda, acorda, acorda. E não precisava fazer muito esforço, eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer e os exemplos dos pais foram aí. E isso vai
estando dentro da gente, né? Quando você tem isso dentro de você, as coisas fluem. Quando você é uma boa pessoa internamente, você tenta ser essa boa pessoa, as coisas acontecem. Parece que tudo vai levando aquilo que você está empreendendo dê certo, tenha sucesso. Então, eu acho que muito é de esforço pessoal de cada um, né? Você tentar sempre, a cada dia, fazer um pouco melhor, fazer diferente, fazer algo que seja bom para o todo. Isso faz a diferença. Ricardo, até fugindo do nosso roteiro. Aliás, a gente usa o roteiro, Max. Estava usando aqui dentro do possível aqui. O papo flui, né? É porque assim, não, é tão interessante isso que você trouxe, porque tanto eu quanto o Max, nós temos filhos pequenos, inclusive de mesma idade, que estudam juntos, né? O mais velho dele estuda com o meu mais velho, o do meio dele estuda com o meu mais novo. Então nós temos filhos da mesma idade. E você falou da sua mãe chegar e te chamar para levantar e você já saber o que fazer, a sua parte. E muitas das pessoas que estão nos acompanhando têm filhos e talvez nessa idade. Quanto que você atribui dos resultados que você teve da sua criação, da sua mãe, e o quanto que você vê que já nasceu com você? Por que eu pergunto isso? Porque a gente sabe que os nossos filhos têm o seu próprio temperamento e a sua própria... Isso, a sua personalidade. Outro, exatamente. sim, Mas sim. o grande desafio que eu vejo para os pais hoje em dia é como que eu posso instruir e direcionar da melhor forma possível meus filhos. Dentro da sua experiência, você como pai e como filho, obviamente, qual conselho você poderia trazer? Acima de tudo, dá exemplo, né? Boa. A gente Boa. que é empresário, que se lança aí na vida profissional, é muito complicado. Às vezes eu até me penitencio, falei, puxa vida, eu poderia ter tido mais tempo com os meus filhos, eu poderia ter dado mais, né? Mas acima de tudo, talvez a falta de atenção que possa ter ocorrido, eu tentei cumprir com o exemplo. Porque foi aquilo que meu pai me ensinou, que minha mãe ensinou. Sempre foram, assim... pessoas muito honestas, muito voltadas àquilo que é justo, àquilo que é certo. Eu acho que esses são princípios, né? Exemplo, né? Quem quer fazer, faz, e que quem quer deixar algum legado para os seus filhos, seja diferente, né? Não seja como a gente tem visto aí, né? Tantos maus exemplos. Nós não somos assim, e é isso que a gente não quer. Ô, Ricardo, o podcast surgiu para a gente trazer para o empreendedor um pouco daquilo do nosso dia a dia. Sim. Porque, como você disse, você não quis ser empresário. A gente não se prepara, né? O país não educa. Não. A gente é empresário por necessidade ou por oportunidade, né? Então, você falou um pouquinho aí você começou com uma funcionária ali. Que os seus desafios, né? E aonde você poderia encurtar o caminho desse novo empreendedor que pode estar aqui vindo. Se alguém pergunta, né? Se você fosse começar tudo de novo, você faria diferente? Sim. Com certeza, né? A gente aprendeu muito no caminho, né? Faria muitas coisas diferentes. Né? Eu penso assim que no começo, né? O que mais me faltou foi capacitação. Porque eu entendia muito de adubação de solo, entendia de variedades de cana, entendia de maturação, entendia de ciclo. Eu não entendia de comércio, eu não entendia de lidar com as pessoas, eu não entendia de negociação. Fiz um curso no Sebrae, um curso inicial, mas muito pouco. Então, penso assim, que o que faltou lá atrás foi capacitação. E hoje eu vejo, com muita alegria, já dando spoiler aí lá para frente, né? Como é bom você, de novo, ter pessoas capacitadas, pessoas bem formadas trabalhando com você. Faz toda a diferença. Bons conselheiros, a juventude que a gente está trazendo hoje, né? A gente está tentando aí preparar a segunda geração da Montreal e com isso vem vindo muitos jovens com cabeça nova, com pensamentos novos, com facilidade de informática que eu nunca soube na vida lidar muito, Redes sociais. Mas e não só sistema, né? Computador, gestão. Essas palavras são muito fortes, essas palavras fazem a diferença na empresa. É isso. Eu tive um prazer de viajar para a Turquia, né? Sim. E ver os turcos com os filhos debaixo da saia, né? Sim. E eu comento muito. Quando a gente vai numa palestra de empresários, a gente pergunta a 40 empresários. Sim. 40 empresários. Quem são os pais? Tem empresários, pais?
normalmente metade, né? Sim. Quem os avós são empresários? Normalmente 2%. A gente não tem essa carga de empresa, né? Sim. E eu falo, a sucessão tá vindo aí, ela já teve você como exemplo, Sim, né? Você sim. falou do tempo aí, eu tô anotando Sim. algumas palavras, mas você de repente não teve o tempo, mas você teve o exemplo. Sim, Então, sim. essa nova geração já vem com uma bagagem maior, olhando o Ricardo fazer vem. muita coisa, né? E assim, né? A maturidade, eu acho que tudo na vida é maturidade. Então, talvez o Ricardo precisasse passar por alguns anos ali num compasso de espera, num aprendizado, para aí depois a empresa se estruturando, o Ricardo se estruturando, a equipe se estruturando, para começar um crescimento mais sustentável, mais robusto. E essas coisas não são da noite para o dia. As empresas precisam de ter maturidade para chegar onde chegam, onde vão chegar, né? E diferente do que a gente vê aí, muitas histórias meteóricas, né? Vum, nasceu da noite para o dia, de repente... ver, né? É bonito de ver, mas será que tem sustentação? Será que vai conseguir suportar as tempestades, os tsunamis, as dificuldades da vida? Não sei. Isso a gente precisa discutir um pouco. Mas essa base é importante. Vamos lá. E me diga uma coisa, a Montreal já completou 30 anos, né, de existência. Isso. E você falou do longo prazo e tudo mais. Duas perguntas aqui. Sim. Primeiro, quando você iniciou, você imaginava que ela chegaria onde ela chegou? Nunca. Porque a gente, quando iniciou, a gente, assim, tinha a marca, mas também não sabia para que rumo... que rumo ia, né? Onde que eu ia me especializar. Legal. Então, a gente fez até, por alguns anos, revenda de outros produtos, até de concorrentes, e tentei ser o mais honesto possível e nesse tempo todo, e a gente foi criando um nome no mercado, né? Então, você vai tateando, você vai sentindo. Chegou uma hora, que acho que é uma hora de divisor de águas, e agora, para onde eu vou? Eu vou agora... fixar na minha marca, porque é aqui que eu vou, né? Aqui que é o meu caminho. E aí a gente foi. E aí nos libertamos, não, nós vamos fortalecer a marca Montreal e por esse caminho que a gente vai seguir. E me diga uma coisa, o que fez você tomar essa decisão? Essa decisão de saber que eu tinha capacidade de ter uma marca forte, de concorrer com aqueles que a gente representava, que a gente revendia. Se eles são bons, eu também posso ser bom. Se eles fazem, eu também posso fazer. Por que não? Né? O que eles têm diferente? Né? Chegaram na frente, foram mais hábeis, com certeza, e o tempo vai mudando tudo, mas essa vontade de fazer, não, se eles fazem, eu posso fazer igual e posso fazer até melhor. E é isso que foi norteando a gente. E me diga uma coisa, nesse caminho, nesse momento que deu essa inflexão que você Sim. falou, uau, agora eu vou... Teve algum medo, assim? Vai com medo mesmo? Você teve quais, né? Quais, né? Quem é empresário tem medo todo dia. Todo momento. A todo momento. Todo momento. É o famoso... Na virada do mês é muito interessante, porque está para virar o mês, aí você fala assim, uau, batemos a meta, tá tudo ok. Aí vira o mês, você olha e você fala assim, né? E o medo faz parte da vida, né? E para desviando um pouquinho, né? Eu que gosto tanto de cavalo e que faço competição de hipismo, a cada competição eu coço a minha cabeça, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Eu vou entrar lá, tem um monte de gente me olhando, se eu errar, o que eles vão pensar de mim, né? E o professor fala, você não se importe com o que os outros vão pensar de você. Você veio aqui para tentar fazer o seu melhor e é o que você vai fazer. Então, eu ligo muito isso. O esporte, a vida profissional. A nossa vida é desafio a todo dia, a todo momento. Talvez desafios mais sérios do que no esporte, em que a responsabilidade é bem maior. Mas a vida da gente é isso. Desde o momento que a gente nasce, né? É marcado por desafios e a gente tem que saber encarar. O medo existe, mas será que eu dou conta de ir em frente? Acho que dou. Então vamos mais um passo. E é isso. A empresa foi feita assim, passo a passo. Legal. Então nós já temos aqui uma das respostas, porque eu falei que seriam duas perguntas. Sim. A segunda pergunta, em relação a esses 30 anos, 30 anos é muito tempo. É muito tempo. São 3 décadas de empresa. Nós passamos por N governos, por
N crises, tivemos N fatores ali. É claro que nos últimos 30 anos tivemos uma estabilidade na moeda, mas não no cenário econômico, que são situações bem totalmente diferentes. Ok, legal. Mas o que quando você diz, vamos expandir, porque você disse no início, vamos começando pequeno, conforme a gente vai criando musculatura, nós vamos expandir. Isso. Eu sou um empresário, estou começando agora e estou nesse ponto de inflexão. Com a sua experiência, o que você traz para esse empresário para que ele possa fazer e ter um relativo sucesso? Óbvio que quando eu falo relativo é porque a gente não sabe do amanhã, mas seguir a trilha que você trilhou e que fez ter esse sucesso durante todo esse tempo. Eu sou muito religioso, eu sou uma pessoa religiosa, né? Boa. Então eu penso que Deus nos deu uma boca, 2 ouvidos e 2 olhos. Então observar o que os outros estão fazendo, o que os outros estão fazendo de certo, o que os outros estão fazendo de errado. Ouvir, escutar. Eu não sou dono da verdade, não sou, tem um monte de gente, minha família, meus amigos, meus conhecidos, tem um monte de gente que está ali concorrendo e torcendo por mim. Saber escutar. Não é fácil esse momento de inflexão, nem agora, vamos ou não vamos, né? Esse momento foi definitivo, que a gente ficou aqui de Ribeirão de 96 a 2015. E era pequenininha a nossa fábrica, era ali no Campos Elíseos, muito apertadinho e tal. Mas chegou uma hora que não cabia mais. Alugamos a casa do vizinho, quebramos a parede e foi crescendo. Puxadinho, vai fazendo puxadinho. E chegou uma hora, mas não dá mais. Aí, já contando aí um pouco da história, começamos a procurar e lá em Jardinópolis está começando o distrito. Vamos ver. Chegamos lá... Eu lembro da motoniveladora começando a riscar as ruas do Distrito 2, né? E aí, vamos fazer só um primeiro salão, né? E fizemos o primeiro salão, levamos 2 anos e meio. Não vamos fazer escritório, não. De repente, o pedreiro já tinha começado a fundação do escritório. Não, acho que dá. E aí, começamos em 2013, em 2015 mudamos. Nossa, 3 vezes maior do que a área que eu tinha. Tranquilo, nunca mais vou pensar em construir. 2019 não cabia mais nada. Tava já loucura, 2019. Não, temos terreno, né? Vamos expandir. E aí lá vem pandemia. Sim. E aí? A pandemia foi o momento assim, que a gente cresceu muito, porque todo mundo ficou preso em casa, não podia sair, as crianças ficavam doidas, vamos limpar a piscina, vamos ter piscina, em todo o mercado. A gente via as reportagens, né, dos lojistas de piscina. A piscina para você só daqui 4 meses, 5 meses, a fila está grande, você vai ter que esperar. Porque foi uma mudança, né? Foi uma mudança radical para nós e... Graças a Deus a gente cresceu muito, também sofremos muito com matéria-prima, com preço, com disparada de dólar e tudo. Mas são fases em que a gente vai passando. Então esse momento de inflexão é difícil saber qual é a hora certa. Mas de novo, olha, escuta, pensa, ouve, tenha boas pessoas ao seu lado, porque isso faz toda a diferença. Eu iria te perguntar exatamente isso, porque... observar e ouvir é importantíssimo. Grande parte do meu sucesso eu atribuo a conselheiros, pessoas de verdade que estão com uma visão lá na frente e que estão indo ou que já estão para onde eu quero ir. E é justamente sobre isso que eu queria perguntar, porque não basta olhar e ouvir. Eu tenho que me cercar de pessoas. Como que eu faço isso para ter pessoas que realmente vão me direcionar? A primeira dica que eu falo, se associar na CIJ, cercar de empresários. Se reunir com pessoas que estão ali no mesmo barco que você, fazer parte... Tem que ir na reunião do bairro, tem que ir na reunião do condomínio, tem que ir na reunião da associação, porque ali você vai encontrar pessoas. Não pode ficar parado em casa, não pode ficar parado na frente da televisão. A gente passou muitos anos assim, tentando achar pessoas certas. E, de novo, maturidade. Talvez se as pessoas certas tivessem vindo naqueles anos primeiros, eu não teria tido...
noção, maturidade para entender o quanto ela poderia me ajudar. Então, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Mas você ter pessoas qualificadas ao teu lado fazem toda a diferença. E não é fácil, né? A gente estava conversando aqui no começo hoje, principalmente no Brasil que a gente vive, né? Que a gente vive uma crise de mão de obra. Isso já vinha se falando lá atrás, há quanto tempo a gente escuta isso? O Brasil vai viver uma crise grande, forte de mão de obra especializada. Uhum. Infelizmente, a gente precisa de educação nesse país, a gente precisa de cursos técnicos, escolas boas, escolas que ensinem, pessoas que desejem trabalhar, que desejem fazer o diferente. É isso. E nós precisamos mudar isso no nosso país. Nós precisamos investir muito mesmo em educação. Porque a gente só vai ser diferente se a gente tiver pessoas bem formadas, bem educadas, bem preparadas. Você tocou num ponto de técnico, né? Uhum. Você é engenheiro, Sim. eu também sou engenheiro, mas Sim. antes eu fui técnico, né, em mecatrônica. Sim. Me fala uma coisa, para o jovem hoje, porque a gente às vezes vislumbra muito, pelo menos eu, quando eu me formei técnico em mecatrônica, eu sempre me imaginava engenheiro. Sim. Eu me via engenheiro. Só que hoje o mercado ele deu uma reviravolta que nós temos mais engenheiros do que técnicos. E o serviço para o engenheiro é diferente do técnico, Sim, a ponto de um sim. primo meu ser engenheiro e ele falar que quer fazer um curso técnico para fazer as coisas que ele, enquanto engenheiro, não por mais consegue. que ele tenha a atribuição do CREA Sim, para sim. fazer, ele não Sim. tem a expertise técnica Sim. para poder realizar. Para o jovem que está acompanhando, você aconselharia ele a investir em um curso técnico Com antes mesmo de certeza, pensar com em um curso certeza, superior? Principalmente cursos bem formados, temos aí Senai, temos tantas e tantas Centro Paula instituições, Souza, Senac e tantas tudo. e tantas oportunidades. O que eu digo para os jovens, não se contentem com o que vocês aprenderam, sempre busquem mais, sempre procurem se capacitar, porque o mercado é muito ávido, o Brasil precisa muito desse nível técnico, que são aqueles que resolvem os problemas. Você tem razão, o engenheiro tem lá toda a sua teoria, toda a sua técnica, mas quem põe a mão na ferramenta, quem põe a mão na máquina, quem faz a máquina funcionar, faz toda a diferença. Sim, a gente escuta, né, que nos Estados Unidos os técnicos são muito valorizados, muito bem pagos até, né? Por que a gente não pode seguir o mesmo exemplo? Isso está começando a voltar no próprio Brasil, porque quando você olha, vamos usar a nossa área, a engenharia, você olha o engenheiro, você tem N engenheiros formados em N instituições, muitos deles com experiência fora do país, com outras experiências, e de repente você acaba de se formar e você não tem a equidade para concorrer com um profissional desse nível e acaba ficando desempregado, que é o que eles brincam, né? Fala assim, você fez engenharia, agora vai dirigir Uber e tal, faz as brincadeiras. E talvez se você se formasse técnico na metade do tempo de um engenheiro, com 2 anos e meio, a depender do curso técnico, 2 anos e meio, você está formado, e você já ingressa no mercado sendo técnico, e aí sim você faz a engenharia, porque aí você vai ter um diferencial. Porque você tem toda uma expertise que um graduando ali que está saindo junto com você pode não ter e que talvez ele precise passar por um trainee para poder chegar no mesmo nível que você está. Sim, é isso. O caminho é esse. Eu penso que a gente precisa investir muito no Brasil na capacitação em cursos técnicos. Faz toda a diferença. Ô, Ricardo, estou acompanhando a história da Montreal, o crescimento que você está dizendo, né? A gente fala hoje de América Latina, Montreal está presente, né? Eu até brinco com a turma aqui que se não conhece Deus que fez a gente ilimitado, não conhece a inflação. Então a gente é obrigado a crescer de um jeito ou de outro, né? Não pode ficar parado. De jeito nenhum. Meu Deus te fez ilimitado, você não acredita nisso, tem a inflação que vai chegar na gente. Qual o alcance da Montreal? O que você pensa em Montreal aí? Hoje você está há quanto tempo aí já atendendo a América Latina? Qual que é os pensamentos da Montreal? Isso. Porque chegou até os 30 anos, né? Então, mas daqui dos 30... Os próximos 30. O Brasil é o segundo maior mercado do mundo de piscina. Qual que é o primeiro? Estados Unidos. E olha só, olha lá, Estados Unidos com nevasca que a gente vê, com aquele frio todo que eles devem usar a piscina, sei lá, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E o Brasil, segundo maior mercado,
um país tropical que praticamente a gente não tem frio. Então, o mercado brasileiro, eu também faço parte da nossa associação lá da piscina, da ANAP, né? Sou um lá dos conselheiros. E a gente fala isso muito lá na nossa associação. Nós temos muito para crescer, mas muito. O que precisa? Precisa a população crescer, precisa a capacidade... Demografia. Isso, né? Não, financeiro também. Financeiro né? também. Financeiro. Quando as famílias crescem... Ele vai pôr uma piscina. Ele vai lá pôr na uma casa. piscina em casa, porque quem que aguenta esse calorão de Ribeirão Preto e Jardinópolis? Quem que aguenta, não é? Precisa. A piscina se tornou um ponto de lazer, de encontro das famílias. A gente vive num país em que aqui o nosso Sudeste é muito forte. Então, a Montreal eu entendo que tem muito para crescer aqui na nossa região toda, no nosso Centro-Oeste. E estamos expandindo. Nós estamos indo para o Nordeste, estamos indo para o Centro-Oeste. Nossa, quando a gente vai vender lá em Mato Grosso... Gente, que doideira que é o nosso país, que coisa linda, como a gente tem para crescer. América Latina também já não é um mercado muito fácil, né? Geograficamente para nós assim um pouco mais complicado, mas já tivemos no Paraguai, já fizemos negócio com o Uruguai. É um mercado que se abre, tem tudo que falar, tem tudo que crescer, mas de novo, a gente tem um mercado interno brasileiro muito bom, que dá para crescer muito ainda, né? Eu acho que em primeiro lugar, sim, vamos focar o mercado nacional. Um termo que é muito legal, que é sim. Conceito da fruta baixa, né? Para que eu vou pegar lá em cima, você tem uma fruta aqui baixa? Aqui no meu pé, essa região de Ribeirão Preto que a gente vive, Franca, Batatais, Araraquara, São Carlos, gente, nós estamos num paraíso. A gente que viaja, que anda um pouco aí por esse país afora, né? É verdade. Também entrando pelas Minas Gerais, mas nós estamos aqui numa região muito promissora e tem muito para crescer. É isso, é a fruta que cai perto do pé. É isso que a gente tem pensado. Quais os desafios aqui que o Ricardo e a sua equipe estão tendo para desenvolver essa marca, para criar essa marca? E da onde veio a palavra Montreal, né? Montreal, Eu gosto de saber as inspirações de cada empresário. A Montreal veio lá da cidade do Canadá, né? Onde tudo começou, e a ideia da cidade bonita. E aí tem uma historinha que eu vivi, né? Porque a minha filha Helena foi estudar no Canadá, foi fazer uma parte da faculdade lá, e nós fomos, e era inverno, e nós fomos em Montreal. E aí lá nós descobrimos que Montreal é por causa do Montréal, que é língua francesa, é Montreal, monte onde o rei habita, né? E nós fomos lá, gente, pegamos menos 10. Eu pensei que eu fosse morrer criado em Ribeirão Preto. A gente não pode fazer isso também nas nossas empresas, mudar para um plano superior. A minha empresa não pode ser mais justa, a minha empresa não pode dar melhores condições, e a gente está lá tentando lá de toda maneira, dar condições melhores para os nossos funcionários. Fico imaginando assim, né? Você começou a produzir, você estava lá, pequenininho, você... engenheiro, racional. Isso. Aí chega um marketing, uma agência e fala assim, ó, agora nós vamos gastar tanto para desenvolver a máquina, fortalecer a máquina. É uma mudança de paradigma para você como empresário. Sim. Você já estavam plantando isso? Tô vendo a risadinha ali, que tem uma convidada essa aqui no estúdio. Isso. Já estava sendo plantado essa sementinha, estava te preparando? Essa semente foi surgindo, né? Quando as coisas que acontecem na nossa vida, a gente não sabe muito bem como explicar, mas foi surgindo, porque a gente tinha uma marca, assim, Montreal, fechada, né? Como aí as grandes marcas hoje, né? As marcas... Mas a gente começou a entender que a gente vende alegria, a gente vende o prazer das pessoas. Então, as pessoas são primordial no nosso negócio. Se eu não satisfazer bem as pessoas, como é que vai ser, né? Aquela embalagem mais colorida. Isso, aí começou essa... A gente teve, lógico, auxílio de alguns profissionais de marketing que nos ajudaram, mas entender isso. Olha, vocês vendem produto para as pessoas. Então, por que não trazer essas pessoas, essas imagens para dentro da marca? E aí a gente começou a ver uma guinada. Olha, não vendo só um produto químico que tem lá a sua constituição química. Eu vendo alegria! Eu vendo produto. É uma mudança. É uma mudança. E sim. A gente tá vivendo essa mudança, por isso que a gente trabalha muito nisso nas nossas marcas, tendo assim, ser o mais caprichoso possível, porque a gente acaba comprando nos olhos, né? Eu que gosto de fazer supermercado,
gosto de ir. Você vai na gôndola do supermercado, aquilo que te atrai mais Verdade. é o que é mais bonito. Puxa, esse produto aqui parece que está mais bacana, não é? Eu não vou pegar aquela maçã que está meio meia boca, ou aquela banana assim. que, né? Eu vou naquilo que tá está mais mais bonito. Isso aqui, puxa, vai durar mais lá na minha Chama cesta de atenção. chama minha atenção. E é isso que a gente tem feito e é trabalho contínuo, não para. E mudar todo esse paradigma, né? Ricardo, uma pergunta mais técnica. Sim. Como que funciona a distribuição desse produto? Ele, por Sim. ser químico, ele tem alguma restrição? Ele não Tem. pode ir em mercado? Ele tem que ser em lojas especializadas? Eles estão Ele presentes pode estar nos no mercados. e-commerce hoje? Sim. Aí é uma discussão grande. O transporte, eu acho que é o maior gargalo. Está no supermercado, eu não vejo problema, né? As grandes marcas estão nos supermercados hoje, nós estamos em alguns. O mais preocupante é transporte. É um produto perigoso? Sim. Mas se tratado aí com o que diz, né, as normas, o que diz as boas práticas, sem nenhum problema, tranquilo. Mas tem que tomar cuidado. Então, o maior desafio é transporte, sim. E nós estamos aí em diversos locais no Brasil todo. Tem toda a discussão também, né, do e-commerce. O e-commerce que parece que veio para ficar. A gente procura tomar muito cuidado. Então, fazendo aí um pouquinho do nosso marketing, ainda hoje nós somos a única empresa que tem o seu cloro protegido internamente por um saco. Ninguém, até hoje que eu saiba, fez isso que a gente faz. Porque eu entendo que o balde está lá protegido, sim, mas eu vou botar uma proteção a mais. Se quebrar, você Se tem quebrar, eu tenho uma barreira. barreira extra. Isso custa. Isso Tudo é custo. não é? Isso dificulta um pouco o nosso processo? Sim, mas o que eu estou levando de segurança? Então, a gente bate muito nessa tecla. Não, eu vendo produto para ser seguro. É isso que a gente quer vender como o nosso grande marketing, né? Eu quero segurança e eu quero bons produtos para os nossos clientes. Legal. Um ponto aqui, Ricardo. Você falou muito da empresa cresceu, a alegria e tudo mais. Cultura. Eu sei que para muitos que estão nos acompanhando parece uma realidade muito distante, mas como construir essa cultura dentro da empresa? E para o empreendedor que está começando agora, eu tenho 2, 3 funcionários na minha empresa, eu já tenho que pensar nisso agora ou não? Isso é lá para frente, quando a minha empresa estiver maior, ou eu já vou construindo de agora? Já vou construindo agora, né? Os princípios eu acho que são básicos. Boa. Os princípios são básicos, é o alicerce que você vai construindo a sua casa. Então, desde cedo, né? Vamos ser organizados? Vamos. Vamos trabalhar no limpo? Vamos. Não vamos deixar ferramenta jogada? Não. Não vamos deixar papel no chão? Não. Então, é prático, porque as coisas são básicas, as coisas são simples, não precisa inventar muito, né? Não precisa querer inventar roda, ela já existe. Boas práticas, limpeza, higiene, cuidado com a saúde. Precisa usar máscara? Vamos usar máscara. Precisa usar luva? Vamos usar luva. Vamos cuidar daquilo que é primordial, a princípio, a minha família, a minha saúde, né? Cuidar de mim para depois poder cuidar dos outros. É isso, você começar desde de pequenininho que você seja, criando essa cultura. Vamos crescer organizado, vamos dar um passo de cada vez, não vamos fazer nenhuma loucura, não vamos dar um passo maior que a perna, como nossos avós diziam, mas vou tocando a minha empresa aqui porque as coisas vão dar certo. E principalmente, né, eu penso assim que não tinha muita formação de economia, não tinha muita formação de marketing, não tinha muita formação de vendas, mas eu sempre tive um relacionamento interpessoal forte, eu penso. E eu acho que isso faz a diferença. Saber conversar, saber encarar as pessoas sem medo, ser honesto e poder abrir qualquer porta, isso faz a diferença. Não se esconder. O empresário não pode se esconder. Ele tem que dar a cara. Ele é o líder, ele é o técnico, ele é aquele que vai na frente, é o general de frente. Então, ele tem que ter essa postura de cumprimentar as pessoas, apertar a mão, saber como vai, perguntar da filha, do cachorro, perguntar do time e quebrando barreiras para você se relacionando. E é isso que é um dos pontos, né, dos 30 anos que a gente tem levado aí, né? Essa conexão de histórias, essas histórias que se cruzam. Porque se eu estou do meu lado como um fabricante, como um produtor, do lado de lá tá um lojista que também tem o seu aluguel para pagar, tem as suas contas, tem as suas dificuldades. Por que não interagir? Por que não juntar essas histórias? Por que não se misturar? Isso faz a diferença, e muita. 2 pontos interessantes aqui, Max. Primeiro, coerência.
Você viu que no começo, uma das primeiras perguntas que nós fizemos, ele respondeu o exemplo. E agora, quando ele fala da cultura da empresa, o exemplo. Ser organizado, você fazer e demonstrar. Porque se você é um empresário que está fazendo isso, o seu colaborador está vendo. Sim. E ele começa a replicar. Ele começa a replicar. Sim. Agora, se você não dá o exemplo, ele olha e fala assim... Se ele que é o dono, joga o papel no chão, ele que é o dono, é bagunçado. E eu faço isso na fábrica, porque volta e meia escapa algum papel pro chão. Eu tenho a pachorra de pegar, eu tô vendo se eles estão me olhando. Eu pego o papel, tem lá o lugar, a gente tem lutado muito pela reciclagem, tudo, né? Separação dos nossos dejetos, papelão para um lado, plástico do outro, que tipo de plástico. Isso. Então eu faço questão de pegar e lá mostrar para eles, é assim que faz, é assim, porque nós não podemos deixar... Tudo isso você está sendo exemplo para alguém, né? Sim. A ideia do podcast é que a gente traga exemplos, né? E quem que você pode citar aí que foi exemplo para você, né? Provavelmente a gente vê alguém, ouvia alguém, lia sobre alguém. Hoje eu falo podcast facilita você ter esses exemplos, né? Antes era difícil, né? Mas eu falava assim, você é os 5 pessoas, a média é 5 pessoas que convivem. Mas era difícil a gente conviver com pessoas, grandes empresários antigamente. Hoje é mais fácil. Tem essa facilidade. Hoje está mais fácil. Dentro aí da sua realidade, toda a sua história, quem que você pode citar para a gente que foi exemplo, né? E por quê, né? Meu pai e minha mãe, né? É. Ah, com certeza. Meu pai e minha mãe. Meu pai que eu tive, infelizmente, só 12 anos com ele. Depois ele partiu para outra vida. E minha mãe, que é uma guerreira, que também apanhou muito na vida, que também teve uma vida sofrida, de muita resiliência, muita dificuldade. A gente tem que aprender com os mais velhos, a gente tem que aprender porque eles já passaram, eles sabem. Escuta, acolhe, segue o exemplo, né? A gente vive numa sociedade assim muito... que despreza, né, os mais velhos. Sim, isso aí é do tempo do Zagaia, isso aí... Não! Talvez hoje seja diferente, talvez hoje tenha um tablet, tem aí um 5G, tem um monte de inovações. Sim, mas as dificuldades do homem são as mesmas, os anseios dos homens são os mesmos, não mudaram, né? Aquilo que os nossos pais, os nossos avós viveram, eles quiseram ser felizes, o anseio deles era ser feliz, e o nosso qual é? Também é ser feliz, não mudou, isso não mudou, né? Só mudou as ferramentas. Então, escutar o passado, né? Que tem uma máxima que fala, né? Quem não conhece a história, comete os erros de novo. Boa. Nós precisamos, né? Conhecer as histórias, conhecer... Então, os meus grandes nortes foram meu pai, minha mãe, meus avós, tios tão queridos que já se foram. É isso, né? Você saber de onde veio, saber da tua base. Isso faz a diferença. Boa. Importantíssimo para os pais que estão nos acompanhando, sejam base para os seus filhos, mesmo sem falar. Seja um exemplo, né? O exemplo é tudo e isso é o fato. Meu pai e minha mãe nunca me falaram coisas que, se você me perguntar qual o principal legado que a sua mãe te deixou, eu vou te falar. E ela nunca me falou sobre isso. E se você perguntar do meu pai, eu vou te falar também. E meu pai nunca me falou sobre isso. Mas o que eu observava, o exemplo. O exemplo que eles deixaram. Né? Exato. O exemplo arrasta, né? Exato. É isso aí. Ô, Ricardo, uma pergunta técnica de curiosidade minha, né? Esse segmento, ele tem um aspecto de inovação, de mudança, de alteração, porque eu falo, a pessoa fala assim, não, cloro é cloro, vou ter cloro na minha piscina e nada mudou, né? Sim. Como que a Montreal acompanha, busca isso, tem pessoas ali dentro, vai fora do país, põe alguém para... Como que é a Montreal? A gente está muito antenado nas mudanças, né? Cloro ainda é, assim, o principal produto que... responsável por a gente estar aqui. Se não fosse cloro, nós não estaríamos aqui, senhores. A difteria teria levado a gente, as grandes epidemias, a contaminação das águas, não foi isso? As grandes pestes no passado? Porque a água estava contaminada, porque não tinha desinfecção. Então, o cloro aí foi um achado para a humanidade. Existem mudanças? Existem. Tem tantas e tantas mudanças acontecendo, né? Piscinas tratadas com sal, piscinas tratadas com ozônio, piscinas tratadas com ionizadores. Sim, então aí. Mas ainda o cloro é o que se mantém. Inovações? Existem. Mas ainda, o cloro ainda é o carro-chefe, ainda é o que mantém a sanidade, é o que mantém de mais seguro quando usado
corretamente é o que tem de a gente mais seguro para manter a nossa saúde, a saúde da nossa família, das nossas águas. Tá aí a importância do cloro, Do pra quem não sabe, né? Olha, Não tinha é? parado para pensar, né? Verdade. Todo Isso que dia, foi, a né? hora que você está tomando um pouquinho da sua água, tem um pouquinho de cloro aqui, graças a Deus, porque aqui não tem uma bactéria, não tem um organismo que pode atacar minha saúde, né? Graças a Deus que é tratado, e esse ponto cada vez mais, né? Eu sou um ferrenho defensor da natureza, sou um ferrenho defensor do meio ambiente, e a gente tem tratado muito mal a nossa natureza, muito Sim. mal os nossos recursos hídricos. E cada vez mais, infelizmente, o cloro vai ter que se fazer presente, porque a gente está poluindo o que a gente bebe. Como é que pode isso, não? faz sentido, Como é que né? não faz sentido? Como é que a gente verdade. constrói as nossas cidades e não pensa nisso, no saneamento básico? Nós temos aí o marco de saneamento básico no Brasil, né, que tem tanto que fazer, e a gente vê aí nas pesquisas, né, quão pouco ainda dos nossos municípios tem seu saneamento básico instituído. Quantos e quantos municípios nesse país não têm saneamento básico? Dispõe um estado muito bom. Não aí, é? né? Dispõe os seus dejetos, o seu esgoto aí a céu aberto e como se tudo tivesse tranquilo, e não tá. Nós temos muito que caminhar. Muito, Tem um amigo muito. que um dia falou assim, você já agradeceu por você ter uma torneira? Verdade. Porque, cara, tem gente que não tem torneira, Não cara. Tem que andar pra Quantos buscar brasileiros, água, cara. quantos Você vai na sua brasileiros- casa, abre ali, ó, sai água ali, automático. Para tomar banho, que delícia gente que é você desperdiça. entrar, não é? E a gente desperdiça. Usa a mangueira como vassoura. É uma realidade muito séria aí no nosso país. Então, nós estamos aí inseridos. Tá certo que no ramo da piscina, do ramo do lazer, mas que também se estende a tudo, né? Graças a Deus, a gente está tratando as piscinas, não estamos jogando mais água fora. Graças a Deus, isso com o tempo a gente tem mudado. A gente viveu lá quando criança, Esvaziar a a gente piscina. esvazia a piscina. O que você faz? Aí eu jogo água fora. Né? Olha que loucura, jogar aí 20, 30, 40 mil litros de água fora, água que podia matar a sede de tantos e tantos que estão morrendo de sede. Graças a Deus isso mudou, mas ainda temos muito o que fazer, né? É o que eu sempre falo, na nossa região a água, se você for analisar, a água é muito barato. É abundante. É muito né? barato, abundante. é muito barato a ponto Por das enquanto. pessoas desperdiçarem. Sim, por enquanto. Sim, sim. Por enquanto, né? A gente escuta aí em Ribeirão Preto que, principalmente nos momentos da seca, né? A gente já tem aí alguns bairros, É, Brodowski. Brodowski a gente tem... alguns tem momentos de falta de água. E temos que do pensar ladinho de muito. Jardinópolis e tem falta de água. Tem falta devido à altitude, né? Ô, Ricardo, você tem alguma fase, algum momento difícil na Montreal, desafiador, né? Desafio não, ruim não, desafiador, assim, que você possa contar, lógico, né? Eu assistia lá o Pequenas Empresas Grandes... como que era? Grandes Pequenos- Negócios, Grandes é isso negócios. Sim. Mas só falava a parte boa, os erros Não falava. contava. Aí você fala, eu vou abrir empresa, olha o primeiro erro, né? E Agora eu faço o quê? alguma escolha que você fala assim, não, naquela época foi equivocado, ou em algum momento não foi legal. E, com certeza nós, empresários, vamos... Temos muitos, né? Temos muitos. E eu acho que principalmente pessoas. Cuidado com as pessoas que você coloca para trabalhar com você. Isso é o mais... Porque, de novo, a pessoa faz a diferença, tanto para o bem quanto para o não bem, né? Então, a gente sim cometeu alguns erros, mas a vida vai ensinando, vai ensinando. E, de novo, né? Não deu certo? Caiu, levantou, sacudiu a poeira, de novo, vamos seguir, vamos ser resilientes, vamos tocar em frente. Tem gente lá de 30 anos, 25 anos? Tem um funcionário lá de 30 anos comigo, tem funcionário de 16. Uau, parabéns. Tem sim, graças a Deus. Isso, graças a é Deus. sinal que a casa é boa. Fica porque a casa é boa. Sim. E já que a gente está falando de colaborador, é claro que em 30 anos passaram muitos colaboradores. A comparação, um paralelo entre o passado e hoje, é mais difícil contratar hoje do que no passado? E a questão da mão de obra. A gente vê muitos empreendedores que citam essa questão da mão de obra, que está difícil de conseguir não só a mão de obra qualificada, como também o que acontecia no passado, onde diversos jovens entravam no primeiro emprego e muitas vezes aprendiam um ofício naquele primeiro emprego, e hoje muitos empreendedores tendo dificuldade até para formar
esse jovem. Sim. No passado tinha facilidade de mão de obra, hoje mais complicado. Mas, de novo, né? Quando você consegue selecionar pessoas certas, tudo vai ficando mais fácil, né? Legal. A gente tem investido bastante isso lá na empresa, né? No departamento de recursos humanos. Faz entrevista, conversa, sente um pouco, tenta trazer boas pessoas para dentro do seu quadro. Isso faz toda a diferença. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas, de novo, talvez um ambiente de trabalho bom, em que a pessoa se sinta acolhida, talvez isso faça a diferença também. Não é só o aspecto financeiro, não é só aquilo que você está fornecendo, mas o ambiente seu de trabalho, isso faz a diferença. A gente já passou por momentos de rotatividade muito alta, entra e sai, mas com o tempo parece que a gente vai depurando, né? Vai conseguindo concentrar pessoas boas ao teu lado. A gente está vivendo uma fase boa, graças a Deus. Já viveu momentos difíceis? Já. De não ter mão de obra? Sim. Mas nesse momento, não sei se tudo o que a gente tem feito tem colaborado para isso, para ter pessoas muito boas trabalhando com a gente. Ricardo, tem algum segredo que você... eu sei que o segredo é secreto, mas tem algum ponto que você pode dizer que nós utilizamos esta técnica aqui e ajuda a selecionar melhor? Respeito ao ser humano. Boa. Eu acho que isso é primordial. Respeito ao ser humano. Boa. Saber ouvir, saber escutar, saber tratar com decência, saber que ali é um ser humano e aquilo é uma vida, né? É algo importante, querido por Deus. Então, tratar com respeito as pessoas, acho que isso faz toda a diferença. Quando você trata com respeito, você é respeitado, né? Isso faz a diferença. Sabe por que eu te perguntei? Eu tenho uma empresa que é parceira minha de São Paulo, com licitação, e a dona, a Sônia, ela sempre entrevista todos os colaboradores, mas ela não entrevista para questões técnicas. Isso quem faz é o RH. Sim. No final, ela vai bater um papo. E ela falou que esse é o segredo para ela contratar os talentos, porque ela vai conversar de coisas do dia a dia, para entender como é a pessoa. E ela faz perguntas simples do dia a dia, e ali nesse momento ela descobre um pouco mais daquela pessoa e verifica se ela se encaixa realmente na cultura da feeling, empresa. né? Esse sentimento. Isso, ela faz isso com todos. Inclusive eu passei, nem sabia. Um abraço pessoal do Com Licitação, dona Sônia, um abraço. Então, ela trouxe isso, que foi o segredo para ter a empresa da forma como ela é. E bacana. Lá no Com Licitação foi a primeira empresa que eu vi que ela é horizontal, ela não é vertical. Sim. Então, eu, enquanto gestor, eu tenho eu trabalho com um time de diversos departamentos, e isso eu achei muito interessante, porque é uma coisa que você aprende na faculdade, quem fez administração, engenharia de produção, enfim, as engenharias em geral a gente aprende, né, os modelos, né, o vertical e o horizontal, mas eu nunca tinha visto uma empresa assim, também não senti o clima organizacional, por isso que eu te perguntei isso. Bacana. Qual que é a visão do Ricardo da importância da Montreal também para a cidade de Jardinópolis, né? Como que você acha que essa contribuição, esse retorno, né? Que eu falo, a cidade te abraçou, você falou que se sentiu abraçado, sim. Como que você acha, assim, é diferente a minha visão que sou de fora de você estando dentro ali da empresa. Sim, eu penso que todas as empresas, né? E Jardinópolis tem uma situação geográfica muito bacana, porque nós estamos do lado de Ribeirão Preto. Eu me lembro que quando a gente começou a procurar, não tinha lugar para ir em Ribeirão Preto, né? Tinha o distrito, mas ali muito caro, muito difícil. O Ribeirão não tinha como crescer. Então, as cidades na circunvizinhança de Ribeirão Preto começam a despontar. E Jardinópolis é um campo muito grande para crescer. A gente que entra em Jardinópolis, você olha para lá, olha para cá, nossa, daqui a pouquinho isso aqui vira um bairro. E por que não ser um bairro industrial? Por que não, né? A gente investir em infraestrutura, em saneamento básico, onde que vai esse esgoto, fazer um planejamento bem feito, para trazer empresas para a cidade. A cidade ainda é ávida por empresas, por empreendimentos. Eu tenho isso comigo. A gente pode melhorar muito, né? A gente sabe que Jardinópolis ainda sofre, né? Sofre com muitas faltas de escola, falta de
de comércio, é uma cidade que tem tudo para crescer. E as empresas têm tudo para fazer, tem tudo na mão para crescer a cidade, para fazer com que a cidade se desenvolva. E a gente conta aí com o poder público, conta com a CI, conta com... Vamos dar as mãos, vamos fazer Jardinópolis melhor, porque é um povo muito bom e que merece, né? Merece todo o nosso respeito e tudo que a gente puder fazer de melhor por eles. Legal. Existe, né, a questão da marca, tudo, né? Sim. Todo esse crescimento, essa trajetória aí. Me falam para nós um ponto que marcou você, não, aquele momento da história lá da Montreal, lá, não sei, né, quais momentos, mas que momento que você fala assim, não, Max, realmente aquele dia está guardado aqui. Foi a nossa mudança para Jardinópolis. Com certeza foi essa inflexão aí, foi. Porque tudo mudou. A gente tinha espaço, a gente tinha gente, a gente tinha como crescer. Foi essa virada de chave, foi, puxa, agora eu tenho uma empresa. Agora eu tenho uma empresa, um salão grande que eu construí do meu jeito, eu que fiz o projeto, as salas do jeito que eu queria, a exaustão, agora vai. E dali a coisa começou a mudar e já estamos sonhando mais, já estamos querendo crescer mais, estamos querendo construir mais. Com calma, pensando bem, fazendo conta, né, no momento certo. Mas é isso, o empresário é isso, ele é um eterno insaciável, né? Um eterno irrequieto, ele não para, né? E que bom que nós somos assim. E me fala uma coisa, você falou assim, eu construí o salão, mas a gente não iria fazer o escritório. Quando eu percebi, o pedreiro já estava fazendo a fundação. Ele estava fazendo a fundação Vozes da Minha Cabeça, começou a fazer... Não, já tinha o projeto. Não, ele tinha o projeto, mas tipo, eu só queria fazer o galpão. Aí quando eu olho, ele já estava fazendo, mas ele estava fazendo porque ele estava fazendo? Ou... É porque que terminou o galpão e o povo de Jardinópolis é assim, é um povo muito trabalhador, é um povo que procura, né? Então, quando eu cheguei lá, já estava furando a fundação. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom, vamos fazer a fundação, a gente para. Quem falou que para? Sabe por que eu te perguntei? Porque você falou, né? Deus coloca e tal. Sim. E aí você falou, o escritório não seria. E isso me marcou. E de repente ele estava fazendo. E isso concatena. Com certeza. O meu projeto e o projeto que Deus tem para mim, para a empresa foi e faz. E tinha que ter sido feito, porque aí foi uma fase difícil, né? Eu estava com a produção lá em Jardinópolis e o escritório aqui em Ribeirão Preto. A bagunça. Sim. Não é? A internet já não funcionava bem. Quando a gente mudava quando nós mudamos para lá em 2014 para 15, a internet ainda era discada. Meu Deus, era DSL 10. Não é? Olha lá. Sabe muito mais que eu. Meu Deus, e para transmitir nota fiscal eletrônica, né? E como é que foi? Mas as coisas foram acontecendo e aí, não, o escritório tem que ir para lá, não tem jeito. Vamos calçar aí, vamos. E me pergunta como aconteceu? Não sei. Aconteceu, as coisas foram caminhando, foram dando certo e de repente a gente mudou e você olha para trás, como é que eu consegui fazer isso? Não sei. Ricardo, é legal que eu tô vendo, né? 30 anos de história, né? Nova marca, identidade, né? E você falando assim, não, e nós vamos precisar de mais espaço, né? Nós vamos crescer mais, né? O que está motivando o Ricardo nessa continuidade aí de querer mais? Quando a gente começa, a gente não imagina que vai chegar nesse ponto. A gente chega, a gente quer, né? E eu tô vendo você aqui entusiasmado, querendo mais, a gente como empresário, mais. A gente... quais são os medos, né? A gente luta o dia a dia com as dificuldades financeiras, contas para pagar. Eu quero um dia ter essas coisas mais bem equacionadas. Se esse dia vai chegar, eu acho que nunca. Eu acho que nunca, não é? Mas é isso, é você não se contentar com mais. Eu posso ser melhor, eu posso ter produtos inovadores, eu posso ter novas estratégias, posso ter novos representantes, novos mercados. E é isso, eu posso fazer melhor, eu posso fazer mais bem. Olha que português errado, mas eu posso fazer mais bem, eu posso fazer mais o bem, né? Eu posso fazer bem para mais pessoas, eu posso transmitir isso que é a cultura da Montreal, né? Que é o prazer das pessoas, é o cuidado com a vida, eu posso distribuir isso para mais pessoas. Então, se eu posso, por que eu vou cruzar meus braços? Não, vamos em frente, eu ainda estou com saúde e a segunda geração vem vindo aí, graças a Deus, e vamos em frente.
Tem mais gente. Os filhos dos nossos funcionários, um dia também pode ser funcionário nosso, não pode? Eu não posso, de alguma forma, ajudá-lo a fazer um curso técnico? Eu não posso, de alguma forma... Essa semana que passou, a gente trouxe lá uma faculdade que queria expandir os seus negócios. Não, vamos fazer um convênio aqui para os seus funcionários. Eu consigo dar tanto de desconto e tal. E eu fiquei tão feliz que alguns já aderiram. Não vou me capacitar, vou para a faculdade, vou fazer meu curso, vou me capacitar, vou melhorar minha vida. É isso, a empresa é isso, né? A empresa, ela consegue unir, né? Unir a vida das pessoas. Agora, a minha filha me falando, olha, tal clube assim está procurando a gente, quem sabe a gente possa se associar. A empresa é isso, a empresa é para o bem das pessoas, não é para o bem do empresário. Lógico que o empresário quer ter uma vida melhor, todos nós queremos. Assume mais risco, né? Sim, com certeza, mas a empresa... O ponto principal para a empresa, né? O seu motivo de existir é para o bem das pessoas, para o bem dos seus colaboradores. É isso que eu penso, é isso que norteia a minha vida. Ricardo, você está falando de sucessão, né? Sim. Tem muitos empresários, empreendedores que desejam ou sonham que o seu negócio ele vá adiante para as próximas gerações. Quais os principais desafios que você enxerga nesse ponto de sucessão? Ou se foi algo natural para você? E quais os conselhos você pode dar para um empresário? Por exemplo, eu e o Max, que estamos com uns meninos pequenininhos. Vocês falaram muito aí, né, no ponto de inflexão, quando que virou a chave. Eu acho que no começo eu fazia tudo, né? Eu produzia, eu embalava, eu botava dentro da caminhonete, eu saía para vender... Dormia dentro da caminhonete quando era necessário. Eu fazia tudo, então estava tudo na minha mão. E um dia alguém falou, você precisa abrir a mão, você precisa soltar mais, você precisa deixar as pessoas fazerem. Quando eu comecei a entender isso, acho que foi até minha esposa que pegou no meu pé, você precisa deixar mais, né? Quando eu comecei a entender isso, as coisas começaram a ficar mais leves. Nossa, eu não sou super-homem, eu não consigo fazer tudo sozinho, eu preciso de colaboradores, né? Eu acho que na sucessão isso também se encaixa, né? Eu posso deixar o outro fazer por mim, aquele que está vindo, aquele que está... Eu ter a coragem de dar um passo atrás. Eu que sempre dei os passos para frente, mas dei a coragem de dar um passo atrás e agora é a sua vez, vai. Vai que eu estou aqui, estou te apoiando. Acho que aqui é melhor o caminho, mas vê o que você acha fazer. Isso faz a diferença. Esses dias eu vi uma parábola do motorista, né? Que você é o motorista e seus filhos estão lá atrás. Sim. Aí você começa a crescer, um dia ele está do seu lado. Sim. Daqui a pouco ele está dirigindo Pai, e você está do lado, né? Pai, deixa eu ir agora. Vai chegar uma hora que ele vai ficar lá atrás e o filho não vai ter jeito, né? Não tem jeito, né? Mas é isso, é natural, né? É um exercício de humildade e o empreendedor, geralmente, quando ele inicia sozinho, então ele não tem uma equipe, Sim, é eu-keep. Eu e eu mesmo. Então eu faço tudo. E algumas coisas ele faz tão bem, ou talvez na cabeça dele ele faça tão bem, que ele tem uma certa dificuldade de delegar. Ninguém sabe fazer como eu faço. Então... Essa é uma frase muito ouvida aqui no podcast. Será? Não, é um ponto que a pessoa chega um momento que ela percebe que não é assim, né? Será? Eu tenho visto a juventude, né? Principalmente a Luísa, o Gabriel, que são os filhos que estão mais próximos, a Helena que está vindo agora na parte toda... São três? São três. E, então, assim... Puxa, eles sabem fazer muito melhor do que eu. Eles têm uma capacidade muito melhor que eu. Talvez eu tenha aí os meus pontos fortes, né? De ser conversador, de ter facilidade de conversar, mas eles também têm os seus pontos muito, muito positivos que podem ser aproveitados, que podem fazer bem para a empresa e estão fazendo. Eu acho que é isso, você vê no outro uma qualidade que você talvez não tenha, valorizar o outro. E saber que nós estamos aqui por passagem, daqui a pouquinho nós não estamos mais aqui, né? E essa é uma curiosidade minha, né? Você está falando da sucessão pelos seus filhos. Em algum momento você quis trazer eles ou isso foi natural? E outro ponto que isso eu vejo nos meus filhos, né? Sim. Eu tenho 2 e ele é bem analítico, porém ele não é tão expansivo, não é tão conversador igual o pai. O outro já é mais conversador, mas também não é tão analítico. E eu já olho para eles assim e fico pensando assim, bom... Se tudo der certo, exato, se tudo der certo, expansões e relações é esse. Esse outro aqui já vai cuidar de outra parte. Existe isso também?
É assim, se eu segurei? Não segurei. Uhum. Rezava todo dia. Mas foi natural. Eles tiveram as oportunidades deles de fazerem a sua vida e tal. Mais perguntas, Mário? Cara, Caramba, o papo tá muito... Olha, 1h10. Você fala que é 1h10 de Não é, podcast? Você não fala que é 1h10, um papo Que papo bom, gostoso, não é? A gente É fala tão de gostoso. diversos isso. pontos, isso é muito gostoso. É isso. Eu te falei, o podcast aqui é isso. É um bate-papo, quase uma mesa de bar ou um churrasco. Quando nós tivemos a ideia, né, do podcast, é porque quando a gente vai conversar com algum empresário, né, a gente percebe, nós como empresário percebemos que a gente às vezes fica muito sozinho. Verdade. Às vezes muito bem a esposa não trabalha com a gente, aí você vai chegar e você vai conversar com a esposa um assunto que ela não entende. Não domina, não E quer. aí a gente fala assim, poxa, mas você pode vir aqui na associação, pode conversar, vamos marcar um horário, vamos bater papo, vamos trazer ferramentas, cursos, palestras. E aí as pessoas às vezes ficam com receio de ir até lá. Então, já que eles não podem vir até nós, vamos chegar até eles. Que bacana. Vamos fazer um podcast, vamos trazer exemplos de... vou trazer grandes empresários, mas às vezes ele quer ver algo ali, aquela história, né? E quanta coisa a gente falou aqui, né? Quanto bate-papo, quanta coisa que de alguma forma pode servir para as pessoas. E assim, parabéns para vocês, viu? Parabéns para vocês estarem à frente da associação, de novo, né? Eu sou um fã do associativismo, nós temos muito que aprender. Lá em Jardinópolis nós temos muito que desenvolver na nossa associação, mas eu estou muito feliz de estar vendo assim esse passo de vocês e indo num caminho novo. Você falou isso, né? Antigamente a gente não tinha esse contato. E que bacana que em algum dia alguém possa estar ouvindo esse podcast, possa estar tendo ideias para os seus negócios, possa estar se reinventando. Parabéns, viu? História, nossa, eu passei em frente a Montreal, eu vi a história lá, é o Ricardo, né? Não é? Então hoje algumas pessoas param a gente na rua, nossa, eu vi aquele podcast, não imaginava a história daquele empresário, né? Isso. Às vezes vem uma geração mais nova assim, não, desde que eu passei aqui a Montreal é desse tamanho. Não Tava lá, não. Não sabe os caminhos que cruzamos, né? Você comentou, de alguma maneira, do imediatismo, né? Sim. Desse crescimento que cresce muito rápido, né? E essa geração acredita nisso, porque hoje ele entra no Instagram, faz seja influenciador, TikTok, de repente muitas pessoas têm esse crescimento meteórico. Mas existe também aquele crescimento, e na grande maioria das vezes é assim, que demora a maturar. Da maturidade, demora para... Né? E a gente sabe, o dia a dia não é fácil, são 30 anos... Tá mil maravilhas? Não, tem muita coisa que melhorar, tem muita coisa que a gente pode aprimorar, não vai acabar nunca. A gente passa, mas as empresas, se Deus quiser, vão continuar e vão continuar fazendo bem, que é o que a gente mais espera. Ricardo, eu tô com 5 anos de empreendedorismo, né? Empreendendo, né? Sim. E aí eu vou fazer um curso, aí começaram a falar de CAC, custo de aquisição de cliente. Eu falei, o que é isso? Mas 5 anos que eu faço o curso e nunca tinha ouvido. Aí você vai e aprende, né? Agora vamos falar não sei do que. Olha aí. E olha o que você está falando, que importante, né? Você não parar, você sempre está se aprimorando. E hoje em dia... tem tantas e tantas opções, não se contentar, né? Eu acho que é isso. E sempre buscar. Eu fiquei tão feliz, né? O Gabriel foi fazer um MBA, Luísa foi fazer um MBA, a Helena também. Gente, vamos sacudir o lençol, não vamos se acomodar com o que eu sei, porque eu sempre tenho alguma coisa nova a aprender, tenho algo a crescer. É isso aí. As inteligências artificiais estão aí, né? Com uma série de facilidades, né? Aproveitando aí, a gente vai ter um curso de inteligência artificial na CI, 2 encontros de 3 horas, aprender o Cloud, o Perplexity, o ChatGPT. E tem mais uma ferramenta. Bacana. Vai aprender os usos das 4 ferramentas, porque a gente fala hoje... A imagem que a gente tem da IA é fazer uma figurinha, né? Fazer o marketing, né? E tem aí uma série de implementações que será abordado lá, viu, Carlos? Convido até a Montreal. Bacana. Se quiser levar 2 colaboradores para conhecer. Sim. O curso vai ser não só de mostrar demonstrativo, mas de uso. Eu falei na prática, então vai sair de lá com algo para ser implementado no outro dia. Então, falo, pequenos empreendedores, médios e grandes, vão sair de lá já podendo aplicar algo no outro dia. E por que 2 encontros? Para você ter o intervalo entre um encontro de poder usar, testar
e voltar e Tirar novamente dúvidas. falar lá com tirar Gente, o um Mário universo- Bordinar lá Sim. e o Maria aí, não sei o que. Então, Vamos fazer sim. você vamos. falou diversas vezes do conhecimento, da maturidade. Então, Sim. novamente, convite Dica. aos associados de estar aqui junto com os outros associados, outros empresários a aprender, a conhecer, a ter esse momento de network também nos Boa, cursos, importante. nas palestras. a gente fica um do Importantíssimo, lado do isso outro, conta aqui. tudo, né? Isso conta tanto. Leva cartão de Acrescenta visita, aproveita Sim. que tá lá com 30 empresários, 20 empresários, né, cara? Sim. Já aproveita. Quando que vai ser? Vai ser final de julho. Provavelmente uma Bacana. terça e quinta, das 6h30 às 9h30. Bacana. Provavelmente a última terça e quinta de julho. A gente De tá julho. fechando a data. Provavelmente Tá. até essa sexta-feira a gente Tá. anuncia aí. Bacana. Então, convida Já fica a Montreal de estar presente lá também. Agradeço muito. Mais alguma consideração? Acho que é isso. Uau, quanta... Fala bem, né? Se comunica bem, se comunica muito bem. Muito bem. Mas não é? A comunicação é a base de tudo, né? É tudo, Você é saber tudo. vender suas ideias, você sabe vender o seu produto, não é? Sabe vender o E seu até peixe. vou dar um feedback, a tonalidade de voz, o jeito que você olha pra bacana. gente, você abraça a gente, cara. Bacana. Eu tô querendo trabalhar na Montreal já. Vamos lá. Já descobrimos como que ele traz os talentos. Ele vai conversando, a pessoa olha e fala... Caramba, eu acho que eu quero trabalhar lá. Que bom, que bom. Não, tem uma brincadeira, né, a gente treina muitas as meninas da equipe lá, né, na minha empresa. Sim. E aí no começo fala assim, não, tem uma menina lá que, nossa, ela é ótima. Aí alguém ia lá e pegava a menina... Aí apareceu, falou, parei, Ninguém é ótimo. ninguém é bom lá na empresa, vou parar de falar dos empresários. Fazer propaganda, pronto. E as suas meninas lá? Uma Nossa, pior que a outra. Faz Uma parte, pior né? que a outra. Não sou boa, não. A gente fica nessa luta aí de Sim, tentar, né? sim. Reter os talentos, né? Levar para essa ambição de querer mais. Por isso que eu te perguntei, Boa. poxa, 30 anos de empresa, você querendo mais? Sim. Às vezes, particularmente, é o que eu sinto falta nos adolescentes, nessa juventude. Nos jovens, né? E aí? Não, mas tá... Não, cara, você tem capacidade, vamos, né? Vamos buscar. Eu acho que é até um pouco da facilidade que nós temos hoje, que não tínhamos no passado. De primeiro até Ninguém para vai dormir criança. na caminhonete para entregar lá. Não, e tudo, né? Tudo é muito instantâneo e tudo tá aqui, Sim. tudo já está. Já está. E isso gera uma sensação de estagnação, você não precisa ir buscar. Sim. Né? Sim. Então, talvez o E desafio tem para a tanto próxima... para se buscar. Sim. Tem tanto. O desafio para a próxima geração é isso, porque, por exemplo, na nossa época, se você lá no ensino fundamental ia fazer trabalho da escola, ou você ia na biblioteca, ou você ia na casa do amiguinho mais abastado, que tinha a Barça lá, porque você não tinha. Compreende? Hoje não, hoje a criança pega o celular e pergunta e o chat GPT fala para ela, na hora ali, se a resposta está certa ou não, aí é outra história, mas Vou já contar responde. uma historinha aqui, já que estamos descontraindo. Um amigo meu falou, é pai, né? Falou assim, Max, nossa, estou chateado com meu filho, eu não sei o que eu faço. Eu falei, por quê? Ele falou que não quer estudar mais. Eu falei, mas como assim? Ele falou que o que ele quiser saber, ele procura no Google. E eu não sei o que eu respondo para ele. Eu falei, pergunta no Google! Aí é facilidade, né? Para isso tem a facilidade. Meu Deus do céu, não é? Aproveitando essa perplexa ferramenta, você faz uma pesquisa para ela te encontra seu mercado, seu consumidor, ele te Sim. traz todas as informações. Bacana. É a melhor Perplex ferramenta faz, hoje é. em pesquisa, é essa Perplex. Sim. Tá aí para É. ser usado. É. Foi uma ferramenta que eu fiquei maravilhado com a história Perplex. dela. Perplex. Boa. Ricardo, obrigado mais Obrigado uma a vez pela vocês, gente. disponibilidade de vir. Obrigado a vocês. Parabéns vocês pela história de estar aí na frente da CI. É uma coisa nova, eu não esperava. Vou pedir para você deixar um recado para a câmera aí, para todo mundo que assistiu nós aqui, está acompanhando. O recado é acreditar na vida, acreditar naquilo que você tem dentro de você, acreditar que você pode, não se contentar com o que você tem, o que você realizou, você pode fazer muito mais. Acredita em você, acredita no bem comum, que tudo acontece normalmente, tranquilamente. Vai isso, força, vai em frente. Não fica no medo, vai em frente, que as coisas acontecem naturalmente. Muito obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado a vocês. Gratidão. Aproveito, reforço o convite para você, empresário que está pensando em empreender, a conhecer a associação. Boa. É a Casa do Isso. Empreendedor. Lá a gente conversa, troca as ideias, traz facilidades, tenta trazer esses atalhos que a gente ouve, que a gente escuta, ou que a gente passou, né? Sim. Que seja uma vida
mais fácil como Mais empreendedor, fácil, né? com certeza. Então, acompanhe nas redes sociais, ouça e assista o nosso podcast, participe dos cursos, das palestras que a ACI está trazendo e que se fortaleça e prospere e que traga essa prosperidade para a nossa cidade também de Jardinópolis. Muito né? bom, Marcos. Exatamente. E se fez sentido, compartilha, deixa nos comentários e também comente qual empreendedor ou empresário da nossa Jardinópolis deveria estar aqui contando um pouco da sua história e trazendo dicas para quem está iniciando. Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até mais. Tchau, pessoal.